neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amor sem igual. Deus deseja que todos os homens sejam cristãos. Em outras palavras, o desejo de Deus é que nenhum se perca. Isto quer dizer que aquele que não é cristão se perde. Estamos falando, naturalmente, em termos espirituais. Para sermos salvos, é necessário que nos transformemos em verdadeiros cristãos. Para aqueles que conhecem as Escrituras, já foi o suficiente para se lembrarem do que São Pedro disse, que pela vontade de Deus nenhum homem se perderia. A vontade de Deus é que todos se salvassem. Por isso Ele é longânimo, não desejando que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Por falarmos em arrependimento, vale a pena lembrarmos o que citamos na abertura de mais esta programação. Foi justamente o que São João afirmou na sua primeira carta, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Uma vez que, para sermos salvos, é necessário que sejamos cristãos verdadeiros, então, cabe nesse instante a preocupação, o desejo e, por que não falarmos, a diligência de atentarmos para este assunto como coisa primordial, como meta prioritária, a salvação das nossas almas deve ser a nossa meta prioritária. Isto corresponde a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Uma vez que a salvação só pode operar através do arrependimento, então urge que arrependamos dos nossos pecados. O que vale dizer, é necessário que nos arrependamos o quanto antes, porque Deus, que é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento, tem enviado o Espírito Santo
para nos convencer do pecado, para que assim possamos nos arrepender, crendo no sacrifício de Jesus Cristo, no Calvário, que derramou seu sangue em propiciação pelos nossos pecados. Constatamos até aqui, então, que o que não nos permite ser cristãos é o pecado. Então é um tropeço? Sim, mas esse tropeço pode e deve ser abolido. Para isso Deus tem o seu ministério aqui na terra, que é o Espírito Santo, convencendo o pecador de tudo o que é pecado. Coisa que os homens não podem fazer, por mais bem intencionados que sejam, por mais que estudem o assunto, por mais que se preparem intelectualmente acerca do assunto da salvação. Ninguém pode conduzir a quem quer que seja ao arrependimento, à salvação, portanto, a não ser pelo Espírito Santo da graça. O Espírito de Deus é o único que pode mostrar para as pessoas o que é incompatível com Deus. Os sistemas religiosos admitem que tais coisas são pecado, tais e tais coisas, e que tais e tais outras coisas não são pecados. E nisso os homens encontram apoio para cauterizarem as suas consciências, o que não significa de maneira alguma, em hipótese alguma, salvação. Não. O que nos mostra, o que nos convence de fato de tudo o que é pecado, de tudo o que é injustiça, de tudo o que é iniquidade, é o Espírito Santo. Não é um sistema religioso. Vale a pena nós repetirmos isto com mais clareza. Você, ouvinte amado, crendo de coração, por tradição em um sistema religioso, você corre o risco de viajar contra Deus. Viajando contra Deus, está viajando contra a sua própria alma, contra a sua própria salvação. Isto aconteceu com o então Saulo de Tarso. Ele estava vivendo sob a influência tradicional de sua religião e estava viajando frontalmente contra Deus. Mas oxalá que todos que estão sinceramente e honestamente viajando contra Deus possam ter a mesma experiência do então Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Amados, vejamos isto, analisemos este assunto com mais interesse, com mais tempo, com mais diligência. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Com diligência, com interesse no coração. Vamos colocar um ponto final aqui, lembrando-nos disto. Não podemos ser verdadeiros cristãos sob orientação de sistema algum religioso. Só podemos ser cristãos, só podemos ser salvos sob orientação precisa do Espírito Santo da graça. Ninguém pode ser cristão sem que tenha o Espírito Santo. Os homens tentam fabricar cristãos,
E eis aí então um falso cristianismo. Eis aí então pessoas se chamando de cristãs e fumando, bebendo, prostituindo e andando e se vestindo de uma maneira vulgar, agindo de uma maneira injusta e vivendo em imundícia sem certeza alguma de vida eterna, dando frutos que saltam para a perdição eterna e não para a vida eterna. Então, sistema algum pode fazer cristão, somente o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo opera no coração, o que ele faz? Ele nos deixa dispostos a confessarmos os nossos pecados e, mais do que nunca, desejosos de fazermos e praticarmos o que é correto, a justiça, o amor, a fé perfeita na palavra de Deus. E assim, rogarmos pela sua misericórdia e clamarmos a Deus e lutarmos pelo seu reino em sua vida, como Jacó lutou pelo sinal. Ele está disposto a conceder-nos o que lhe pedimos. São João disse: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isto quer dizer que o perdão, a justificação, a santificação, o novo nascimento que Deus nos concede, nos purifica de toda a injustiça, de toda a imundícia, de tudo que pode nos condenar. Então, é hora em que deve ser infundido em nós um temor de cristão. O temor do cristão é temor de se perder. Não é um temor causado pela dúvida, mas sim um temor causado pela fé. É o temor que esquadrinha os corações. É o temor que quebranta o coração. É o temor que nos leva à piedade, nos leva a levantar nossas mãos a Deus, dizendo: limpa-nos, Senhor. O homem, a mulher individualmente, levanta suas mãos para os céus. O seu coração quebrantado, contrito, recluído, isolado do mundo, separado dos desejos naturais da carne, e clama: limpa-me, Senhor. Olhe minha vida e mostra-me as coisas más que há em mim, para assim tirá-las de uma vez. Porque, ouvinte amado, vale a pena repetirmos, como sempre, os homens que nos dirigem religiosamente não fazem isto. Eles não podem mostrar o que está errado em nossa vida, porque eles mesmos estão mergulhados no engano. Mas é tempo de exame, sob a luz da palavra, sob a inspiração do Espírito Santo da graça. Este é um tempo de investigação, porque é também um tempo de juízo. Sabemos que a terra está sendo investigada. A terra está sendo totalmente investigada, como aqueles espias investigaram a terra prometida. Também a terra está sendo investigada. A terra está nas palmas das mãos de Deus. E Deus tem conhecimento de cada palavra injusta, de cada ato injusto, de cada cena, de cada gota derramada de sangue nessa terra, por mais encoberto que tenha sido.
Deus tem conhecimento de todas as coisas que possa condenar uma pessoa. Mas, por outro lado, Ele tem conhecimento também de todas as coisas que pode salvar o pecador. Ele tem conhecimento dos seus maus pensamentos, meu ouvinte. Irmã, irmão, Ele conhece todos os nossos pensamentos, mas Ele também conhece aquele desejo que há no profundo de sua alma, de viver exclusivamente para Ele. Ele conhece esse exame que você faz na sua consciência, no seu coração, reprovando-se a si mesmo, reprovando-se a si mesma e desejando com lágrimas, com anseio na alma, a vida vivida. Ele conhece o seu coração em todos os aspectos. Ele sabe por que o seu coração está palpitando. Em busca de quê? Desejando a vida de Cristo. Ele te vê quando você se põe de joelhos e clama diante dele. Ele te vê no mais secreto do seu quarto. Ele te vê nas horas que ninguém pode te valer, ninguém pode te dar uma palavra de ânimo. Ele está te vendo. Ele conhece os seus passos. Ele tem sondado a sua vida. Por isso a noiva não tem nenhuma pretensão. A noiva, nós nos referimos ao grupo de pessoas eleitas que vivem desta maneira, arrependidas de seus pecados, certas e convictas de que eles foram apagados, e agora cheios do Espírito Santo, vivendo sob a direção dessa bússola infalível, descansados no poder de Deus. Essa noiva de joelhos clama de dia e de noite, orando em todo o tempo em súplica no Espírito, crendo que o tempo tem chegado, a hora tem chegado, e ela mais do que nunca tem se definido em ir ao encontro do noivo, como Rebeca se definiu e tomou aquela atitude decisiva de ir deixando a casa de seus pais e partir ao encontro do seu noivo. Assim também estão todos que verdadeiramente têm se transformado em verdadeiros cristãos, porque não há coisa como meio cristão. Não, você não pode ser um meio pecador e um meio cristão. Você não pode de maneira alguma ser alguma coisa que não possa se definir diante do mundo. Não. Ou você é nascido de novo, ou você não é nascido. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou você não tem o Espírito Santo. Não importa quantas sensações haja tido, se não está cheio do Espírito Santo, então não está. Não importa quantas bênçãos naturais tenha recebido, não importa quantas curas tenha operado e mesmo tenha recebido. Porém, se tem sido cheio do Espírito Santo, então sua vida mostra. Não será necessário, não há necessidade de explicar a ninguém. O mundo verá, porque isto é um mistério manifestado ao mundo. Como a mulher não precisa sair gritando na rua, estou gestante, porque a própria forma do seu corpo declara, assim também a Igreja de Cristo, os verdadeiros redimidos, mostram para o mundo que estão cheios de Cristo e que o Filho virá e os arrebatará dentro em breve. Ainda não sei quando há de ser, e
ao grande arcano chegarei, ainda não sei quando hei de ver a entrada ao lar do Augusto Rei, mas ou é bem melhor assim, que eu devo vá veloz e fácil, pois isso... Deus bendito, certos e convictos de que o tempo tem chegado, a hora em que estamos vivendo é a hora da decisão final. Nós agradecemos ao Senhor pelo envio do Teu Espírito Santo para nos vivificar a Tua palavra e estarmos agora certos e convictos do perdão dos nossos pecados e, mais do que nunca, convencidos de que partiremos para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.